Olá a todos, aqui é o irmão Rafael Domiciano. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero começar aqui o vídeo com uma pergunta. Irmãos, você chama o seu próximo de lixo? Você já fez isso? Eu tô perguntando isso porque às vezes por muito pouco isso acontece, tem acontecido praticamente diariamente, se tornou um hábito, um comportamento muito comum nesses últimos dias. Às vezes, por muito pouco, um irmão chama o outro de lixo por uma questão às vezes até boba. Você pensa de um jeito, o teu irmão pensa do outro, um não aceita o pensamento do outro e acaba chamando de lixo, bloqueia e, enfim, por muito pouco uma pessoa tem chamado a outra de lixo. Se é uma pessoa mundana, se é uma pessoa que não segue a Cristo, infelizmente é comum e às vezes até aceitável. Por quê? Porque aquela pessoa não segue os ensinamentos de Cristo. Agora, se é a igreja, irmãos, aí é muito feio. Por que é muito feio? Porque a igreja ela tem que ser diferente. Ela não pode viver sob a influência do inimigo. Desde que Adão e Eva pecou lá no paraíso e foram expulsos, Satanás ele tem uma influência muito grande nesses últimos dias. E a gente percebe que essa operação de erro, ela é não só aceita, como ela é ensinada pela imprensa. Eu vou estar mostrando aqui, provando por A mais B, que a imprensa ela tem participação. Às vezes, o que os artistas fazem na TV, as pessoas também fazem na rua. Às vezes, o que a imprensa tanto insiste e coloca em diversas reportagens, as pessoas passam a ver aquilo ali como uma verdade, como algo comum. E a igreja ela não pode sofrer influência da mídia controlada pelos senhores do mundo, pela televisão, que é obra do inimigo. Eu falo bastante aqui sobre a televisão. A igreja, se o mundo todo está indo pela esquerda, a igreja ela tem que ir pela direita. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a gente tem as escrituras sagradas que mostram ali como que a igreja tem que ser. Eu quero estar falando sobre isso aqui no canal, porque Deus ele já revelou a um de seus conservos que ele não vai arrebatar cristãos que ficam chamando seu irmão de lixo. Essas pessoas, irmãos, perderão o arrebatamento. Mas eu gostaria que todos se atentassem a um ponto, que é, enquanto o arrebatamento não acontece, o Senhor Deus ele tem cuidado em despertar a sua igreja sobre o que pode atrapalhar o cristão a subir no arrebatamento. Então perceba que até aqui o Senhor Deus ele se mostra paciente e longânimo com a sua igreja. Então, vamos começar aqui falando sobre essa pseudo-incultura de chamar o próximo de lixo. Quando que isso começou? Porque a imprensa e a TV ajudou. Pode um cristão chamar o outro de lixo? E Deus? Será que Deus ele vai arrebatar cristãos maledicentes? Irmãos, essa incultura de chamar um ao outro de lixo, ela tem um dedo dos senhores do mundo e ela vem dentro dos Estados Unidos. E é isso que eu vou estar explicando agora. Os anos 80 foi muito marcante para o entretenimento americano, o entretenimento brasileiro e do mundo todo, na verdade. Porque os anos 80 foi uma década que muitos cantores faziam sucesso, duplas, grupos, bandas musicais. Então foi uma década muito boa para o entretenimento, filmes americanos, séries americanas. Então foi uma década muito boa. Passou então os anos 80, passou os anos 90 e o mundo ele chega aos anos 2000 e foi em 2002 que começou o movimento thrash, e thrash significa lixo. E por que eu falo que tem o dedo dos senhores do mundo? Porque esse movimento thrash dentro dos Estados Unidos começou dentro de TVs americanas. E como é que foi ali o começo? Era quando apresentadores levavam nos seus programas de TV bandas e grupos que fizeram sucesso nos anos 80, voltando a se apresentar nos anos 2000. A explicação era para que os saudosistas que acompanhou aquela banda, aquele grupo, aquele cantor, aquele artista, pudesse matar a saudade. E a outra explicação era que para que o público dos anos 2000 pudesse conhecer o sucesso que aquela banda fez no passado. Então, aí surge então o movimento thrash e muitos grupos musicais passam a se apresentar em diversos programas de TV americano. Só que o que eu gostaria que todos se atentassem aqui é que mesmo sem ter a intenção, esses artistas, eles se auto-intitulavam de lixo, porque movimento thrash é movimento lixo. Quer dizer, era grupos tentando reviver o sucesso do passado.
Aí então, aqui no Brasil, começou mais ou menos entre 2003, 2004 e 2005, muitas telenovelas da TV Globo começou a ficar pesada. E teve uma campanha dentro do Rio de Janeiro chamada "Quem financia a baixaria é contra a cidadania". E teve uma novela na época da TV Globo, chamada Celebridade, onde diversos personagens ali brigavam o tempo todo. E os personagens, chamava os outros de lixo. Então, essa telenovela ela foi campeã de denúncia nessa campanha. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Já no ano de 2013, num programa da Rede Record, uma mulher brigou com os apresentadores ao vivo e chamou a Rede Record de lixo. O mesmo aconteceu em 2017, quando uma telespectadora discutiu com o apresentador da emissora ao vivo e chamou a Rede Record de lixo. O que eu quero que todo mundo entenda, irmãos, é que quem se propõe a assistir televisão está o tempo todo ali no seu subconsciente, recebendo mensagens ocultas, mensagens subliminares, e por conta disso a pessoa está sendo doutrinada com aquilo que está passando na televisão. Então não adianta reclamar da televisão e a pessoa assistir televisão. Agora vem a pior parte. A imprensa ensinando quando você deve chamar o cara ou a mulher de lixo. O site BuzzFeed fez a reportagem: o quanto você já foi lixo nos seus relacionamentos, seja boy ou girl. Então a imprensa está ensinando quando você deve chamar o seu próximo de lixo e fazendo você ali reconhecer quando que você foi um lixo. Já o site UOL, eles fizeram a reportagem 8 sinais para identificar um boy lixo logo nos primeiros encontros. Esse site UOL aqui, ele é um site muito grande, ele tem muito acesso. Eu parei de acessar esse site aqui em 2018, quando eu percebi que eles defendiam simbologias, olho de Horus, o 666, a maçonaria, e eles até chamavam cristãos de fanáticos. Então eu parei de acessar, eu não acesso mais esse site. E esse site aqui, ele defende tudo aquilo que não presta, irmãos, tudo aquilo que não presta, esse site aqui, ele defende. Eles fizeram até uma reportagem aqui, completo lixo, diz a Zeania Banks sobre Anitta. Então perceba que o site UOL, ele entra na modinha. Eles não estão fazendo uma reportagem contra essa intolerância de chamar o próximo de lixo. Muito pelo contrário, eles estão usando esse mesmo termo de chamar um ao outro de lixo. Eles, na época do Big Brother, por exemplo, eles tratavam em todas as reportagens os participantes ali de boy lixos. Então, eles apresentam como algo comum tudo aquilo que nós cristãos deveríamos ser contra, que é de sermos maledicentes, de termos amor ao próximo. Esse site aqui, ele é contra o bom senso, ele é contra os ensinamentos de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente acessa. E se torna comum, as pessoas acabam recebendo. A verdadeira prova é que a gente encontra no YouTube moças, jovens, confessando que já foram girl lixo. Irmãos, isso não existe. A gente tem um valor muito grande para Deus. Deus, ele amou o mundo de uma forma tão grande que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aonde que nós, igreja, cristãos, somos lixo? Não somos. Deus, ele tem um amor muito grande pela sua criação. Hoje, a coisa mais comum nesse nosso mundo aqui de hoje é vermos um chamando o outro de lixo. Então perceba que quando os senhores do mundo e a sua imprensa controlada, eles querem impor uma conduta ou comportamento, eles conseguem. Então dá para perceber que a humanidade, infelizmente, tem a mente fraca e é facilmente manipulada. Nós que somos igreja de Cristo, que cremos no Salvador, nós devemos ser diferente. Não devemos amar a Deus e ao mundo juntos ao mesmo tempo, porque a partir do momento em que servimos ao mundo, ficamos vulneráveis a aprender essas coisas que são ciladas do inimigo para te tornar uma maledicente sem amor ao próximo. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que os maledicentes não herdarão o reino dos céus. Então, esse ato de chamar o próximo de lixo é intolerância, e a Bíblia pede que a gente deve viver tratando um ao outro com muita tolerância. Então, tudo que o mundo ensina é contra os ensinamentos de Cristo. No livro de João está escrito assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Isso aqui é os ensinamentos de Cristo. Agora, na nossa sociedade, a imprensa está ensinando quando você deve chamar o seu próximo de lixo. Olha só que contradição. Já no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 2, está escrito: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo.
Então aqui também vai contra o que a imprensa, a televisão está ensinando, quando você deve chamar o seu próximo de lixo. Eu quero finalizar aqui com o segundo mandamento, que é bastante conhecido, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, se você ama o teu próximo, você não vai chamar ele de lixo. Você vai contra o que a imprensa está te ensinando, o que a televisão está te ensinando. Por quê? Porque a gente tem uma base, a Bíblia. A gente não precisa de um outro livro. A gente não precisa de um outro mestre. Nós temos a Cristo. Cristo, para quem é cristão, já basta. Amém? Nós não precisamos da televisão e muito menos da imprensa. Tá certo? Então, por hoje é isso. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.